Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Um em cada 4 adolescentes brasileiros está acima do peso. Para piorar, muitos estão desnutridos. E não é por falta de comida, e sim pela má alimentação. É o que mostra uma pesquisa da Fiocruz em parceria com a Universidade Federal da Bahia. Carol tem 17 anos e está no terceiro ano do ensino médio. Durante a infância e a adolescência, ela teve problemas com obesidade. Ela perdeu mais de 30 quilos com reeducação alimentar e práticas de exercícios. Depois que eu comecei a ver os resultados, eu comecei a parar e pensar, não, mas espera aí, não é tão doloroso assim. Dói no começo porque dieta é muito chato fazer. Hoje em dia isso está sendo tão mais valorizado que já não é mais tão estranho. Na escola, o valor nutricional dos alimentos, que faz parte do conteúdo da aula de biologia, é tema tratado com atenção. A gente discute muito com eles a questão do biscoito recheado, que não é saudável, onde você tem ali uma gordura trans. Então, na aula de biologia, eles aprendem quais são os perigos relacionados a essa gordura para a saúde. Então, eles aprendem a fazer escolhas. Uma pesquisa da Fiocruz e da Universidade Federal da Bahia apresentou dados sobre a qualidade da alimentação dos adolescentes brasileiros. O índice de estudantes com excesso de peso na rede privada foi de quase 29% e na rede pública, 23%. Quando se compara os dados mais recentes com os coletados em 2009, houve um aumento de 4 pontos percentuais no índice de obesidade entre os alunos de escolas públicas. Já o percentual de estudantes de escolas privadas se manteve estável. De acordo com o levantamento, além de obesos, os adolescentes apresentam desnutrição. Eles consomem mais alimentos muito calóricos, como os ultraprocessados e bebidas industrializadas, mas que são pobres em nutrientes. A obesidade é um problema que vem muito pela má alimentação, mas eu também posso desencadear a deficiência de vitaminas e minerais. E aí está desenvolvendo anemia, está desenvolvendo problemas de crescimento. Isso é o início dos problemas. Continuo com essa má alimentação, eu posso começar a desenvolver quadros de doenças crônicas além da obesidade. Então, diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer. A Anvisa abriu uma consulta pública sobre a regulamentação da maconha no Brasil para fins medicinais e científicos. Atualmente, medicamentos à base de canabidiol, componente da planta sem efeitos psicotrópicos, são usados para tratamento de várias doenças, como a epilepsia, por exemplo. A lista enorme de remédios já não faz parte da rotina de Maria das Graças. Os 14 comprimidos foram substituídos por apenas 3 gotas. Eu acordava com dor, dormia com dor, acordava de noite com dor e a minha história era essa, era uma história de dor. E depois que eu comecei a tomar o canabidiol, a minha vida mudou. O canabidiol é uma substância extraída da planta cannabis sativa, popularmente chamada de maconha. Para se ter hoje o canabidiol com a autorização da Anvisa, é uma grande burocracia. Mudanças na legislação poderiam facilitar a vida de Maria das Graças e outros tantos pacientes. A Anvisa colocou em consulta pública 2 propostas para regular o cultivo da planta e o registro de medicamentos feitos a partir dela. Toda a população pode opinar acessando o site. Para as associações de pacientes, os avanços propostos no documento são pequenos. As exigências técnicas para a produção de cannabis no Brasil, num país onde tem uma insolação perfeita, onde tem um clima bom para cuidar da cannabis, colocou o tratamento e o cultivo da cannabis em ambiente fechado, com um esquema de segurança muito exigente, com portas, abertura simultânea e coordenadas por biometria, com câmeras sendo filmadas, com plantas sendo filmadas 24 horas por dia, isso tudo numa primeira etapa para produzir um extrato. Essas condições vão impor um preço abusivo. Em busca de resultados mais efetivos, associações de pacientes de todo o Brasil se uniram na campanha Repense.
A ideia é informar, dando visibilidade às histórias de quem precisa da medicação para viver. Além disso, foram produzidas cartilhas sobre o tratamento, o impacto na saúde pública e importância da regulamentação. A gente acionou o Tribunal Regional Federal, reivindicando através de uma ação ordinária, com um objetivo de ter uma tutela antecipada, ou seja, uma liminar, para a gente continuar atendendo os nossos pacientes sofredores com a dignidade, com respeito e com a necessidade que eles merecem. Caso queira participar da consulta pública, basta acessar portal.anvisa.gov.br. A ONU criticou as condições com que são tratados os imigrantes que chegam aos Estados Unidos. No comunicado, a comissária de Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou que crianças são forçadas a dormir no chão em lugares superlotados, sem acesso à saúde ou alimentação. O combate à imigração ilegal é uma das promessas de campanha de Donald Trump para a reeleição no ano que vem. No México, 51 pessoas que tentavam cruzar ilegalmente a fronteira com os Estados Unidos tiveram a viagem em condições precárias interrompida. Elas viajavam dentro de um caminhão e foram descobertas depois que o veículo passou por uma vistoria de raio-x. O Tribunal Penal Internacional declarou culpado o comandante congolês Bosco Ntaganda, conhecido como exterminador. Ele foi condenado por 18 crimes de guerra e crimes contra a humanidade, entre eles assassinato, escravidão sexual e perseguição étnica, durante os anos de 2002 e 2003. A ONU confirmou esta semana que o Irã enriqueceu urânio além do limite estabelecido em um tratado assinado com potências mundiais em 2015. A medida deixa o país mais perto da produção de armas nucleares. O vice-presidente americano, Mike Pence, disse que Washington não quer uma guerra com o Teherã, mas que o exército está preparado para proteger os interesses do país e dos cidadãos norte-americanos e não vai tolerar armas nucleares. Tomou posse esta semana na Grécia o novo primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, que assume o país em meio a promessas de economia mais estável. A Grécia passou por um longo período de recessão, seguido de medidas de austeridade para se manter na zona do euro. O conservador Kyriakos era o principal adversário do esquerdista Alexis Tsipras, premier que deixou o cargo depois de convocar eleições antecipadas. Morreu na Argentina o ex-presidente Fernando de la Rúa, aos 81 anos. Ele foi presidente entre 1999 e 2001, sucedendo o peronista Carlos Menem. Antes disso, foi o primeiro prefeito de Buenos Aires a ser eleito por voto direto. O governo da China em Hong Kong afirmou que pôs fim ao projeto de lei que provocou uma série de manifestações nas ruas da cidade. Se fosse aprovado, o projeto garantiria que suspeitos de crimes fossem julgados na China continental, o que foi visto como uma ameaça à condição especial de Hong Kong. Jogo, corrida, caminhada, vencer. Foi aberta a temporada das férias escolares, momento de descanso e de estudo também. Para quem vai enfrentar o Enem no fim do ano, a dica é seguir um cronograma de estudos. Marina e Hailey planejam cursar medicina e se preparam para o Enem este ano. Durante as férias de julho, vão descansar, mas não querem se descuidar do foco nos estudos preparatórios. Não tem como não pegar nos livros, ainda mais no final do ano, né? Que o Enem está próximo, mas tem que manter o equilíbrio, porque tem que ter um momento de lazer quanto um momento de estudo. Como são só 15 dias, para a gente recuperar e voltar bem de uma forma legal, psicologicamente e fisicamente, eu descanso uma semana
vou viajar com os meus pais, com a minha família, e uma semana eu vou estudar, num ritmo um pouco mais lento do que durante o ano, mas continuo estudando. Este professor de cursinho pré-vestibular lembra que o tempo livre das férias pode ser a oportunidade perfeita para fazer as pazes com aquela matéria na qual o aluno não vai bem. No período de recesso, aliado a esse descanso, é interessante também ele selecionar aqueles conteúdos, aquelas disciplinas que ele ainda encontra alguma dificuldade. Compreendeu? Então, ele não vai atribuir o mesmo ritmo do ano, mas no período de recesso ele pode estar revendo aquilo que tem dificuldade, aliado ao merecido descanso. O professor Valdo ressalta também que na volta às aulas é momento de retornar à rotina de estudos pesados e de tirar dúvidas dos conteúdos. Quando esse menino retorna do recesso, aquelas dúvidas, aqueles conteúdos que tem dificuldade, esse primeiro momento ele é importante para que ele, junto com o professor, eles possam estar fazendo uma reciclagem de todo o conteúdo que foi trabalhado até então. O cursinho oferece plantões, você tem momentos fora da sala de aula que você pode estar atendendo a demanda desse menino, mas também retomando, né, os principais conceitos, as possibilidades de temas de redação. A gente pode estar fazendo essa retomada sim. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Tchau!